dia! Hoje eu trouxe para vocês uma receita de fogaça. Fogaça é um pão recheado. Hoje nós vamos recheá-lo com presunto e mussarela. Vamos aos ingredientes. 1,5 xícaras de leite, 30 gramas de fermento fresco, um ovo inteiro, 1 xícara de café de azeite, uma pitada de sal, uma pitada de açúcar, aproximadamente 600 gramas de farinha de trigo. Para o recheio, 200 gramas de presunto fatiado, 200 gramas de mussarela, 2 tomates picados em fatias, 2 cebolas picadas em rodelas, 4 azeitonas picadas, uma pitada de orégano, gema de ovo para pincelar. Vou colocar todos os ingredientes no liquidificador, menos a farinha de trigo. Então, o leite, o fermento, a gema de ovo com a clara, o azeite, a pitadinha de açúcar e de sal. Vamos bater esses ingredientes até ficar um creme homogêneo. E depois nós vamos misturar a farinha de trigo. Feito esse processo, eu coloco o líquido numa tigela e vou acrescentando a farinha de trigo aos poucos. Acrescentando a farinha e mexendo, até ficar uma massa pesada. Vamos colocar a farinha de trigo sobre a bancada, deitar sobre ela a nossa massa. Com o auxílio da espátula, eu vou acrescentando farinha à massa e sovando com a mão, sempre nesse processo de rasgar a massa mesmo. Assim, eu vou estar incorporando ar a essa massa, deixando ela mais leve. Vamos sovando até a massa soltar da bancada. Eu dou uma polvilhada de farinha de trigo e acabo de limpar a bancada. Neste ponto, a minha massa está pronta. Deixo essa massa descansar, coberta com papel filme por 10 a 15 minutos. Enquanto isso, eu preparo o recheio. Para o recheio, nós vamos colocar em uma tigela os tomates, a cebola, a azeitona, uma pitadinha de orégano e outra pitada de sal. Mexo bem e reservo. A massa que ficou descansando, coberta com papel filme, nós vamos dividir em 6 porções e abrir com o auxílio de um rolo essa massa sobre a bancada. Uma porção de massa, polvilhar a bancada com a farinha e com o auxílio de um rolo a gente vai abrindo essa massa. Aberta a massa, nós vamos colocar primeiro queijo, depois nós vamos colocar a fatia de presunto por cima e no centro os tomates que foram temperados com a cebola e orégano. Para enrolar, eu inicio como se fosse montar um rocambole. E firmando ao mesmo tempo. Como se fosse fazendo um envelope, dobro essa ponta para o centro, dobro a outra lateral esquerda e enrolo novamente. Vou enrolando, aperto bem para não abrir. Tenho aqui a nossa fogaça. Numa assadeira levemente untada com azeite e polvilhada com farinha, eu coloco a minha massinha. Coloco 3 nessa assadeira, deixo crescer
e depois vou levar ao forno. Agora nós vamos pincelar com gema. Vamos levar para assar. Forno aquecido, 180 graus. Já se passaram os 15 minutos, nossa fogaça já está assada. É uma receita simples, prática e rápida de ser feita. Agora nós vamos deixar sobre bancada para esfriar um pouco, para depois retirar da assadeira. Essa foi a receita de hoje, uma fogaça, uma receita simples, saborosa, ideal para ser feita nesses dias de férias para a criançada tomar lanche.